O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Essa passagem da primeira leitura da profecia de Miqueias é bem anterior a Jesus Cristo, no tempo que o povo estava voltando do cativeiro da Babilônia, onde lá ficaram 40 anos amargando, sem ter templo, sem ter sacerdote, sem nem sequer terem dignidade, porque eles perderam a sua dignidade quando foram invadidos pelos babilônios e levados então para o cativeiro. E é interessante porque o profeta tenta manter então a esperança, a fé daquele povo desiludido naquela situação tão horrível que eles ficaram. Lembrando sempre que os judeus foram tirados de Jerusalém, a capital foi arrasada, o templo foi destruído, tudo isso porque eles não ouviram os profetas e as profetisas. Então Deus permitiu, embora eles sendo o povo escolhido, de eles serem mandados para a Babilônia e lá ficaram amargando mais de 40 anos. E agora o profeta, então, iluminado por Deus, está fazendo tudo para que eles tenham fé e esperança de que voltarão para a terra prometida e lá se cumprirá então todo o projeto de Deus para cada um daquelas pessoas. E depois o Evangelho de hoje, segundo São Mateus, nos fala, né? Parece tão abreviado esse nosso Evangelho de hoje, não fala, por exemplo, que quando Maria e seus irmãos chegaram, todos nós sabemos, né? Os irmãos de Jesus eram seus primos, porque Jesus não tinha irmão. Então, quando Maria e seus primos chegaram, porque achavam que Jesus estava fora de si, não comia, não bebia, não dormia, só pregando, e eles foram lá. E chegaram lá, a casa estava tão cheia que não dava para se comunicar com Jesus de espécie nenhuma. Alguém lá de dentro é que viu a sua mãe e seus primos e quis então alertar Jesus. E Jesus chama a atenção de uma coisa que nós deveríamos saber de cor e salteado. Quem é a mãe de Jesus? Quem são os irmãos de Jesus? Não biologicamente, mas todos nós batizados que cremos em Jesus Cristo, que ouvimos a sua palavra e que vivemos conforme os seus ensinamentos. Jesus está chamando a atenção para não ficarmos reduzidos só naquela parentesco de sangue, mas no parentesco criado pela graça de Deus através do Espírito Santo, para que, ouvindo Jesus, nos transformemos e, transformados pela graça de Deus, transformemos esse mundo que está aí com tantos problemas, com tantas doenças e tantas coisas. E hoje também
temos a graça e a alegria de comemorarmos o aniversário de casamento, 17 anos. Que bênção, hein? Já pensou? Pois é, nós temos que sempre nos lembrar. A família católica apostólica romana, que começa com a bênção de Deus e caminha com a bênção de Deus até o fim dos seus dias. Se nós tivermos, então, ouvido a palavra de Deus e pondo em prática os ensinamentos de Jesus. Amém? Será que temos prece hoje?